A seleção entre Palmeiras e Santos. Vocês sabem quem são os melhores jogadores? Vocês gostam de polêmica, né? Então, esse é o Ultimate Dream Team, para jogar fora todos que vocês viram até agora. Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou o Lucas Figueiredo e esses são os melhores jogadores da final da Libertadores 2020. Rapaz, é dia de liberta, né? E se você tá nervoso, assiste o vídeo até o fim para dar aquela relaxada de leve. Vamos montar um Dream Team com os melhores de cada posição dessa final, sem enrolação, sem frescura. Então, ó, já se inscreve para os próximos vídeos, porque eu só vou pedir isso aqui. Bem, para falar de goleiro não existe discussão, né? Apesar do ótimo momento dos goleiros do Santos, o Everton ainda é goleiro de seleção. Um dos melhores, se não o melhor goleiro atuando no Brasil e ainda está em uma ótima fase. O Everton sem dúvida assume a posição com bastante tranquilidade. Só que quando a gente vai falar da lateral direita, talvez temos um duelo mais complicado no quesito defensivo desse Dream Team. Se me perguntasse há um ano atrás ou 2 anos, eu não teria nem dúvida nessa resposta. Porque eu acho que o Marcos Rocha, assim, é muito mais jogador que o Pará. A questão é que estamos falando de momento, né? A final da Libertadores 2020, então não é tão simples assim. O Marcos Rocha foi um dos melhores laterais brasileiros dos últimos 10 anos, mas com desempenho bem abaixo em 2020, inclusive na questão Libertadores. Pará, por outro lado, parece ter se encontrado de uma maneira surreal nos últimos meses, né? Virou o homem de confiança de Cuca e inclusive jogando mais adiantado e com resultado. Como estamos falando de Libertadores 2020, nesse momento eu vou colocar o Pará como titular desse time. Eu falei que ia ser polêmico, né? Na dupla de zaga, aqui é uma escolha mais fácil, né? Graças a Deus. Gustavo Gomes e Lucas Veríssimo formarão a dupla ideal desse Dream Team, sem sombra de dúvida. Gustavo Gomes não é só o melhor defensor palmeirense, mas entra fácil na lista dos melhores atuando no Brasil, ao lado justamente de Lucas Veríssimo. Poucos nomes do futebol brasileiro bateriam essa zaga, talvez 2 ou 3 entrariam na disputa. Então Luan Pérez, Luan, Kusevich, Emerson Santos, não tem jeito. Essa dupla é mesmo. Na lateral esquerda, porém, Matias Vinha assume a posição, mas não com tanta convicção como a dupla de zaga, mas nem com tanta polêmica que nem do lado oposto, né? O uruguaio chegou no Palmeiras para assumir uma posição que há tempo era um problema no elenco e foi muito bem. Tá melhor que o Felipe Jonathan. Para começar o meio-campo já temos um problema. Eu vou colocar o Alisson aqui, o que não significa que o Santos tem tanta vantagem na posição, né? O Palmeiras conta com Danilo e Patrick de Paula para a função, mas ambos são jogadores jovens que precisam de uma bagagem de experiência para uma final de Libertadores, afinal é isso que está sendo discutido aqui. Vamos dizer assim, se eu fosse contratar hoje um jogador, eu contrataria o Danilo, mas escalar para essa final, o Alisson tem meu voto. Já para a segunda posição eu coloco o Gabriel Menino. Ah, Lucas, mas você falou de experiência e ele não tem experiência. Cara, a gente está falando de um jogador muito mais pronto, muito mais completo. Pelo menos o que apresenta dentro de campo. Gabriel Menino é um jogador que, como eu falei algumas vezes aqui, eu até acho que funciona melhor de lateral. Mas como a posição dele atualmente no Palmeiras é no meio, ele fica aqui no meu Dream Team. Meu próximo jogador, nesse quase 4-2-3-1, é o Soteldo. Olha, vou ser muito sincero, foi difícil escolher entre ele e o Rafael Veiga, principalmente pelo momento que o Veiga vem tendo nos últimos meses. Mas minha forma de escolha aqui é simples, né? Se eu tivesse os dois como opção, quem que eu escalaria? Acho que o Soteldo é um jogador mais capaz de desequilibrar. Do lado direito, fica bem mais fácil de escolher, né? Marinho vive um dos melhores momentos da carreira. Aliás, quando falamos de momento, é difícil escolher qualquer jogador no Brasil diferente dele. Mesmo que em números, o Scarpa seja melhor que Marinho, não tem jeito, né? Scarpa hoje não tem sido nem titular do Palmeiras, né? E se formos atrás, sei lá, de Gabriel Veron, que mesmo sendo uma das maiores promessas do futebol brasileiro, não tá em um bom momento. Ou o Lucas Lima, que... eu vou de Marinho mesmo. Sobrando uma vaga aqui pro monstro do futebol brasileiro, Ronielson da Silva Barbosa. Bem, pelo menos quando o assunto é Libertadores a gente pode falar isso. Parece que o ex-atlético paranaense se encontrou, né? Depois de um começo tão conturbado no Verdão, a competição sul-americana foi uma maneira do atleta lavar a alma. Ele é o artilheiro do Palmeiras com 5 gols e também lidera no quesito assistência com 7 passes para gol na competição. E isso faz dele o jogador que mais participou diretamente de tentos em toda a competição, não só dentro do Palmeiras. Não dá para deixar o cara de fora desse Dream Team, né? Falta agora nosso centroavante, o homem de referência, e aqui pesa também a experiência. Apesar do Caio Jorge ser o artilheiro do Santos e tá em um bom momento, Luiz Adriano ainda está em outro nível tecnicamente falando. O atacante do Palmeiras só tem a desvantagem de ter tido muitas lesões durante o ano, o que não tira o brilhantismo de várias jogadas que mostram
como esse centroavante merece nossa vaga do Dream Team. Bem, para fechar, precisamos definir um técnico, né? Essa é difícil. De um lado temos Cuca, o treinador que pegou um time desacreditado do Santos, ajustou vários garotos e chegou em uma final de Libertadores. Você tem que dar o mérito aqui, né? Comparando os elencos puramente, o Palmeiras tem muito mais peças, mas ambos chegam de igual para igual. Isso tem que ser levado em conta. Do outro lado temos Abel Ferreira, que transformou por completo o elenco do Palmeiras em algo que só era teoricamente bom no papel e não rendia em campo, para algo muito efetivo, algo que fez os olhos dos torcedores brilharem, né? Eu vou deixar essa para você. Então escreve aqui nos comentários qual dos dois técnicos você prefere. E não esquece também de deixar o like para esse Dream Team e colocar o que você mudaria no time. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.